tá, né? Boker Tov. Tá certo? Eu falei bom dia, tá? Mostrando as origens antigas. Eu vou explicar para vocês porque é que os samaritanos só creram nos 5 livros, tá certo? Os 5 livros é chamado de Pentateuco. Os samaritanos chamam, os judeus, os de Israel, tanto o norte como o sul, as tradições sempre chamam de Torá. Torá, os 5 livros, significa lei, né? A lei dada ao povo de Israel, né? De vez de Moisés, então, disse que o Torá, o povo samaritano, foi escrito pelo neto de Arão, tá certo? O povo do sul afirma que foi Moisés que escreveu o Pentateuco, tá? Muito bem. A questão deles acreditar nos 5 livros, porque segundo eles, os livros, os 5 livros, a Torá, que é o Pentateuco, é mais alinhado do que os textos ligados ao sul, que é atribuído a Moisés, que escreveu os 5 livros de Moisés. Então, se encontra os textos, às vezes, muito, podemos dizer assim, com algumas contradições ali, tá? O que é que diz a própria escritura sobre a criação, né? A criação do mundo em livro de... A questão ali, a gente encontra ali falando sobre Bereshit, né? O livro de Gênesis afirma que ali, a tradição do sul, está escrito na Torá, que Deus viu tudo que tinha feito no 6º dia, né? No 6º dia. Aí está dizendo que ele viu tudo que tinha feito no 6º dia. Ele está afirmando que no 6º dia ele viu tudo que tinha feito, tá certo? Sobre a criação, tá? Do mundo, ok? Mas à frente fala que Deus terminou toda a sua obra no 7º dia. E no 7º dia descansou. Então a gente veja que tem 2 versões. Fala que no 6º dia ele viu toda a sua obra e depois ele diz que no 7º dia terminou toda a sua obra e que no 7º dia ele descansou. Quer dizer, é uma contradição muito grande, ok? Porque Deus não cansa para descansar. E também, como é que Deus falou que fez o mundo, viu tudo que tinha feito no 6º dia, já tinha terminado já a sua obra, e depois no 7º dia terminou toda a sua obra, e no próximo 7º dia, ele terminando a obra, ele descansou. Como é que a pessoa está no mesmo dia trabalhando, ok? Construindo alguma coisa, e no mesmo dia ele descansa. No mesmo dia, na mesma hora. Isso não tem lógica, né? Isso aí é um texto fora de alinhamento, tá? Tá certo? Porque segundo aquilo que o samaritano afirma, que Deus viu toda a sua obra, né, no 6º dia, que terminou a obra no 6º dia, e o 7º dia foi o dia que Deus escolheu para si, né? O 7º dia Deus escolheu para ele, porque toda a sua obra ele terminou no 6º dia, tá? Então veja que o texto samaritano e o texto judaico há uma diferença muito grande, tá? Ok? Por isso que os samaritanos só crê nos 5 livros, e o texto samaritano tem mais lógica, mais fundamento, porque Deus terminou a sua obra no 6º dia, tá? Ok? E o 7º dia é o dia do Senhor, quer dizer, o dia para ele, que ele escolheu, não para descansar, tá? Porque Deus não cansa. Deus não é homem para descansar, tá certo? Mas o texto ligado ao sul, ligado ao povo judeu, a Torá judaica, que essa Torá judaica, ela não é a mesma Torá que veio do paleo hebraico, que os samaritanos continuam escrevendo no paleo hebraico até hoje ainda, ok? Não é, porque depois do exílio babilônico, as tribos do sul, o povo judeu mudou o desenho da escritura hebraica caica para escrever no caractere assírio, ok? Causou muito problema. Esses textos causam abordagem do povo ateu. Há muita crítica em cima desses textos aí, tá? Por quê? Porque esses textos, muitos deles são contraditórios. Deus não vai mandar alguém escrever algo com contradição, tá? As coisas de Deus é com fundamentação, tá certo? Ok? Muito bem. Por quê? Por que diz o texto do sul, livro de Bereshit? O que é que afirma? Que Deus viu toda a sua obra no 6º dia, tá? E depois, mais à frente, afirma que ele fez toda a sua obra no 7º dia, no 7º dia descansou. Como pode alguém estar trabalhando hoje e, ao mesmo tempo, descansando? Como? Isso é uma coisa fora de alinhamento. Não tá, isso aí é uma coisa que não tá legal aí, tá? Tem uma coisa estranha aí acontecendo aí, tá certo? Ok? Então ele diz que viu tudo que tinha feito no 6º dia, já tinha feito, e depois disse que fez tudo no 7º dia, no 7º dia descansou. Ó, como? Alguém descansa à noite. Aí tudo bem. Mas ele disse a palavra se fosse um homem que fizesse o mundo.
Aí estava correto, porque o homem trabalhou o dia inteiro e à noite ele foi descansar. Tá certo. Um ser humano. Mas Deus não. Deus não é homem, nem filho de homem para, ok? Para descansar. Ele é um ser poderoso, ele nunca cansa. Ele é incansável. Ok? Que ele é o poder maravilhoso, né? Tá certo? Então, o que é que acontece com isso? Então, existe também, no caso assim, um pequeno conflito entre judeu e samaritano por causa dessas histórias. Ok? Tem mais de 7.000 índices, né? De, digamos assim, textos sus problemato, que não concordam com a Torá samaritana. Então, há uma divergência aí, há uns pequenos conflitos entre eles aí, né? Tá certo? Muito bem. Agora, vou falar agora dos especialistas hebraístas, né? Eles concordam que o texto samaritano é mais moderno, que foi um texto que foi reformado, foi organizado, foi estruturado, tal e tal, e que os textos judeus é mais antigo porque tem muito erro, tem muita falha, porque o povo ainda estava aprendendo a escrever ainda estava evoluindo a escrita, então era natural que tivesse erro, que os textos não tivessem alinhamento. Essa é a opinião dos especialistas, ok? Hebraísta, estudioso, cientista da religião, tem essa abordagem aí, tá? Agora, independente do texto samaritano ser mais antigo ou não, ou dependente do texto, no caso, do texto judaico, né, da Bíblia, da Torá judaica, ligada à teologia de Jerusalém, ser mais antigo ou não, ok? O que eu vejo que há uma probabilidade de ter menos erro, menos falha. A Torá samaritana, o Pentateuco samaritano tem menos falha, na opinião da razão, né? Daquilo que a razão e os fatos mostram, tem mais lógica, tem mais fundamentação, ok? Do que os textos ligados ao sul, ok? Já que tem muitos textos ali. Tem os 5 livros, ainda tem profeta, mais ou menos, tem o Taná, né? São profetas que foi inserido depois do exílio babilônico para cá, tá? Muitos profetas, como Isaías, Jeremias, muitas profecias foram pregadas para aquela época ali. Temos uma profecia, por exemplo, pregada ali no livro de Isaías 7,14, falando que a criança, né? Antes de 65 anos, ela quer se rejeitar o mal, antes de 65 anos, a criança rejeitar o mal, a criança rejeitar o mal. Tá falando que a criança ia rejeitar o mal. A criança, antes de 65 anos, os 2 reis iam deixar de ser povo, tal e tal. Só que essas profecias, de acordo com os especiais, aconteceu em 5 anos. Ó, diferença. 5 anos para 65 anos. E aquelas profecias eram para o tempo atual daquela época ali. Ok? Foram profecias que muitas delas nem aconteceu, nem foi cumprida ali, tá certo? Ok? Então existe mais dentro desses textos ligados à teologia do sul, essa Torá. Então os especialistas vendo que existe mais de 50 mil erros ali dentro do texto. Muita coisa ali fora dos padrões ali dentro, tá certo? Texto, profecias que não foram cumpridas, tá? Existe um conflito muito grande, tá? Já que esses livros vieram de quê? De códices, como o Códice de Grato, né? Que é um códice que está o Torá, está a Profeta Maior e Menor, ok? E temos também o Código de Alepo. O Código de Alepo só contém a Torá, tá? Então, existem 2 códigos para a pessoa fazer a avaliação dentro desses textos ligados ao sul, tá? A Torá samaritana, ela é continuidade do palio hebraico, ok? Antigo. Já que o povo samaritano são descendentes dos sobreviventes da invasão dos sírios, que invadiu Israel no ano 722, e então sobreviveu algumas pessoas ali, descendentes do povo de Israel, do norte, dos descendentes de Efraim, Manassés, que são os descendentes de José. Esse povo até hoje continua escrevendo no palio hebraico. Então, independente que alguém esteja falando a verdade ou não, independente se os samaritanos são mais antigos do que o judeu ou não, esses 2 Pentateucos devem ser avaliados e analisados com precisão, ok? E, além disso, ouvir os historiadores de 2 lados. Você tem que ouvir um historiador judaico, ok? E ouvir historiador ligado ao povo samaritano. Ouvir os 2 lados. Porque quando a gente escuta e pergunta muito, já é o primeiro ponto para a gente aprender algo. Mas devemos fazer uma observação, tá?
já que os samaritanos já havia, no segundo, terceiro século, depois de Cristo, já havia conflito ali. Por que o motivo desses conflitos? Por que os samaritanos viviam em guerra com os judeus? Por que o judeu brigava com os samaritanos? Porque os judeus mudaram, segundo os historiadores samaritanos, mudaram a escrita para escrever em caracteres assírios, causando vários problemas, né? Em outra oportunidade eu vou mostrar para vocês um desses problemas, tá? Vou mostrar para vocês o tema, falando o principal causa e motivo dessa encrenca. Porque os judeus mudaram o desenho do paleo hebraico para escrever uma escrita assírio. E com muito problema, tá? Ok? Então tenha hoje para vocês um bom dia, que Deus abençoe. Se vocês acharem que devem continuar com isso aí, vocês mandem algum comentário aí. Então eu vou e me motivo, né? Tem um motivo para eu continuar, tá certo? Ok? E essas histórias que muitas vezes nós temos aqui do Ocidente, muitas delas são no bom sentido, né? São coisas, alguns problemas aí, tá? De entendimentos aí. Causa vários problemas, conflito, cada um cria uma instituição religiosa e cada um afirma que estão certo, e aquela disputa, quem está mentindo, quem está falando a verdade. Então, o meu tema aqui não é dizer quem está mentindo e nem falando a verdade aqui, ok? Mas mostrando a realidade dos fatos, tá? Porque a realidade, os fatos, ele aparece, tá? E é esclarecido, tá? Então, tenha hoje um bom dia para vocês, tá? Yom Tov. Tenha um bom dia.